Irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Boa noite a todos que estão em casa. Muito gratificante mais uma vez podermos juntar nossas vozes, nossos corações, nossas mentes na oração ao Senhor, louvando e agradecendo o nome desse Deus Todo-Poderoso. Espero que o Senhor tenha abençoado o seu dia e continue abençoando a sua noite, assim como também o próximo dia que está se aproximando. O culto de hoje, meus irmãos, é um culto especial, mais uma vez um culto especial, porque mesmo à distância, nós temos a oportunidade de juntos louvar e agradecer o nome desse nosso Deus maravilhoso. Então, nesse momento, eu quero convidar os irmãos a levantar suas vozes em oração ao Senhor. Você que porventura não puder levantar suas vozes, pelo menos incline sua cabeça, feche seus olhos e faça uma oração juntamente com todos nós ao nosso Deus nesse momento, amém? Vamos dar início então ao culto de hoje. Amado Deus, soberano Pai, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Queremos te agradecer a Deus por mais uma oportunidade que tu tens nos dado para aqui juntos, Pai Santo, contigo, louvarmos o teu santo nome, agradecer o teu santo nome e na beleza, na grandeza da tua santidade, Senhor, tu tens escolhido a cada um de nós, permitindo-nos assim, Senhor, nos achegar a Ti e sermos feitos filhos Teus. Te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos pela morte de Cristo na cruz, te pedimos agora que Tu venhas a aceitar, Pai Santo, o louvor dos nossos corações, que Tu venhas a ouvir as nossas orações, que porventura, Pai Santo, o que porventura nós temos feito que não tem agradado a Ti, Senhor, Tu possas tocar em nossos corações, continuar mexendo conosco, para que nós possamos dia após dia nos tornarmos melhores, mais e mais parecidos contigo, Senhor. Tem misericórdia, limpa-nos, Pai Santo, com o teu sangue, mais uma vez nós te pedimos isso, e aceita o nosso louvor, ouve a nossa oração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Fala conosco na noite de hoje, através do teu servo, pastor Wesley, e que a tua palavra encontre guarida, Senhor, em nossos corações e continue transformando nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Convido os irmãos agora, então, para, juntamente conosco, cantar o 205 da harpa cristã. Nós vamos, então, louvar o Senhor, falando o que verdadeiramente deveria ser a nossa única verdade, que é a graça do Senhor nos basta. Amém? Graça
pais e meus irmãos, mesmo nesse tempo de tribulação que nós temos passado, que nós nos lembremos que a graça do Senhor nos basta. Amém? Que a palavra do Senhor agora possa verdadeiramente vir de encontro aos nossos corações e que a vontade do Senhor em nossas vidas seja plena. Amém? Glória a Jesus, saúde a todos com a paz do Senhor, aqueles que aqui estão nesta noite, fazendo parte desta transmissão, e também aos nossos irmãos, aqueles que nos assistem em seus lares, que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor, que a paz do Senhor possa verdadeiramente reinar em cada coração, em cada vida. Hoje nós vamos estudar a nossa lição da Escola Bíblica, que é a lição de número 8, que tem como título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, dando aqui continuidade à nossa revista, A Igreja Eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós vamos fazer nossa leitura do textual, como também a verdade prática, e em seguida a leitura bíblica em classe. Diz assim a palavra do Senhor, carta aos Efésios, capítulo 2, o versículo de número 20. Efésios, capítulo 2, versículo de número 20. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A nossa verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada no meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe, Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 20 ao versículo de número 22, e também Mateus, capítulo de número 7, o versículo de número 24 ao versículo de número 27. Gostaria que você acompanhasse a leitura da palavra do Senhor com a sua revista ou com a sua Bíblia, que assim diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora Mateus capítulo 7, no versículo 24 ao versículo de número 27, que assim diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar neste momento, mais uma vez, pedindo ao Senhor que nesta noite possa nos dar compreensão, entendimento, e que o seu Espírito venha nos trazer iluminação da sua palavra. Bendito Deus, continuamos diante da tua santa presença nesta noite, agradecidos a Ti por esta oportunidade de podermos nos reunir em um só propósito, em um só objetivo, que é o de louvarmos o Teu nome e de aprendermos a Tua palavra. Nesta noite nós temos uma lição proposta pelo nosso comentarista da Escola Bíblica, e pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, nos trazendo compreensão, entendimento da Tua palavra, que a Tua palavra possa chegar a nós nesta noite, e que nós, ó Pai, possamos por ela sermos edificados, consolados
e exortados. No nome de Jesus nós a ti te pedimos. Amém. Nós vamos dar início então aqui aos nossos comentários da escola bíblica. E a primeira coisa que nesta noite nós gostaríamos de falar é que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o edificador da igreja. Quando nós, como igreja do Senhor, precisamos estar edificados, quando nós precisamos de compreensão, de entendimento, quando nós precisamos de o que quer que seja para a nossa vida, quando nós enfrentamos como igreja do Senhor dificuldades, adversidades e tantos outros problemas, nós só venceremos, só permaneceremos de pé se nós estivermos edificados sobre o Senhor Jesus Cristo. Não há outro, não há nenhum profeta, não há nenhum apóstolo, não há nenhum homem do presente nem do passado que seja a pedra principal ou aquele que é o sustento, aquele que sustenta, o mantenedor da igreja, o provedor, mantenedor, aquele que sustenta e mantém-nos de pé, é o Senhor Jesus Cristo. E só assim permaneceremos se estivermos firmados no Senhor. E a maneira de nós estarmos firmados no Senhor é através da sua santa e gloriosa palavra. Portanto, uma igreja edificada, uma igreja que permanece de pé, uma igreja que permanece fiel, é uma igreja que está edificada sobre o Senhor Jesus, tendo como compreensão estarmos edificados sobre o Senhor Jesus, é quando nós estamos embasados na palavra de Deus, quando nós nos apoiamos na palavra de Deus e na oração. Isto é que nos mantém de pé todos os dias da nossa vida. E a respeito disso, tanto os apóstolos como os profetas também deram o seu testemunho. A nossa introdução, você que tem a sua revista, por favor, nos acompanhe. Nós vamos começar a fazer a leitura da nossa revista, da nossa introdução nesta noite. A nossa introdução diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular desta edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um destes aspectos. Gostaria que você abrisse nesta noite a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, o versículo de número 16, que assim o diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amados, nesta introdução, o que o comentarista traz para nós, ele faz uma citação de dois versículos de lições passadas, que é o versículo 13 e o versículo 19, do capítulo de número 2 da carta aos Efésios, aonde nesta carta o apóstolo Paulo, especificamente neste capítulo, ele tratando a respeito da igreja, ele fala a respeito de que a igreja, ela não faz distinção de pessoas, ou ela se forma de uma maneira a não haver divisão, a não haver nenhuma
separação entre povos, quando ele diz que de gentios e judeus, o Senhor derribou a parede da separação, de sorte que agora em Cristo nos tornamos um só corpo, uma só igreja, que tem como Cristo o seu cabeça, que tem como Cristo a pedra angular, a pedra de sustentação, a pedra principal, a pedra sob qual recebe todo o fundamento, toda a estrutura deste templo se apoia sobre esta pedra que é o Senhor Jesus Cristo. E também o apóstolo Paulo, aqui nesses versículos que nós estamos estudando, que é do versículo 20 ao versículo de número 22, ele vai falar que nós somos edificados, ou seja, nós somos uma construção, nós somos um templo, nós somos a igreja, nós somos o corpo, que somos fundamentados em Cristo, estamos fundamentados em Cristo, mas este corpo, ele é um corpo que ele se torna habitação do Espírito Santo de Deus. Então, judeus, gentios, todos aqueles que formam a igreja do Senhor, que são constituídos o corpo de Cristo, se tornam a habitação do Espírito Santo de Deus. É interessante nós observarmos no versículo de número 22, quando diz: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aqui, e também no versículo de número 21, quando ele diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. É interessante nós observarmos que quando ele fala de morada, quando ele fala de templo, habitação do Senhor, lá no original, a mesma palavra que é designada para o Santo dos Santos, lá no templo do Antigo Testamento, lá no tabernáculo no Antigo Testamento, o mesmo termo que é usado para indicar o Santo dos Santos, pois nós sabemos que o templo ele era dividido em três partes: havia o átrio, havia o lugar santo e havia o lugar santo dos santos. E quando aqui o apóstolo ele se refere a nós sermos templo, a nós sermos habitação do Espírito, ele usa a mesma palavra grega que se usava para se referir o Santo dos Santos no Antigo Testamento, aonde estava a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel, e que somente uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar para oferecer o sangue do sacrifício em favor de toda a nação de Israel, em favor de todo o povo de Israel. Então, para nós é motivo de muita alegria, é motivo de nós nos regozijarmos do Senhor, nós que somos a igreja do Senhor, que somos o corpo de Cristo, que somos a habitação do Senhor, porque nós somos exatamente o lugar aonde Deus habita, no Santo dos Santos, lá no templo, lá no tabernáculo do Antigo Testamento, havia uma arca que simbolizava a presença de Deus. Mas hoje, eu e você, como igreja do Senhor, nós podemos louvar a Deus, podemos agradecer a Deus, porque nós somos não a habitação daquilo que simboliza a presença de Deus, mas nós somos a habitação do próprio Deus. Deus habita em nós através do seu Espírito, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Portanto, eu e você temos uma grande responsabilidade. Assim como o Santo dos Santos era um lugar reservado, assim como o Santo dos Santos, ele era um lugar onde se dispensava a ele muitos cuidados, assim também somos nós. Nós também devemos ter uma vida santa, uma vida irrepreensível. Nós também devemos viver uma vida para a qual nós fomos chamados, uma vida de santidade, uma vida de santificação, pois aquele que habita em nós, ele é santo.
E ele, como diz o profeta Isaías, ele é 3 vezes santo, porque os querubins, aqueles que voavam, eles cantavam, eles louvavam a Deus, eles se dirigiam a Deus dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Portanto, que eu e você sejamos santos, que eu e você tenhamos uma vida em santificação, porque nós somos templo daquele que é santo, nós somos habitação daquele que é santo, e se quisermos continuar sendo a habitação dele, é necessário sermos santos em toda a nossa maneira de viver. O nosso primeiro subtópico, ou melhor, o nosso primeiro tópico, um edifício espiritual. Primeiro subtópico, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Hoje sabemos que não há mais esse exclusivismo, porque o templo não é mais em Israel. O templo do Senhor somos eu e você. Embora saibamos nós da reconstrução do templo, o significado que tem para a nação de Israel, para o povo judeu, mas para o tempo presente em que nós vivemos, o templo do Senhor somos nós. O Espírito de Deus habita em nós. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor não habita em um templo feito pela mão dos homens, mas Ele habita em nós, que somos criados e formados pela sua própria mão e pela sua própria vontade. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Nós estudamos isso na lição passada. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, ou seja, uma nova criação, a igreja do Senhor Jesus. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e o novo conceito de santuário é apresentado. Ou seja, o corpo, a igreja como corpo de Cristo, agora é o santuário que o apóstolo Paulo apresenta a nós. O subtópico de número 2 diz assim para nós: os que pertencem a Cristo são comparados, a um edifício onde Deus habita em espírito. Novamente, nós vamos ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, o versículo de número 16, que assim diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora o capítulo 6, o versículo de número 19, que ratifica o capítulo 3, versículo 16. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ainda Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, o versículo de número 48, já fizemos a citação aqui nesta noite, mas gostaríamos de fazer a leitura da palavra do Senhor, aonde assim diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Amados, então o santuário, que até então era o tabernáculo e depois o templo em Jerusalém, agora já não é mais o templo em Jerusalém. O santuário somos eu e você. O edifício somos eu e você. A igreja somos eu e você, unidos em um só corpo, em um só propósito e apoiados sobre o fundamento que é o Senhor Jesus, a pedra de sustentação, a pedra de esquina, a pedra principal dessa construção, de sorte que
Eu não sou o principal, você não é o principal, nenhum líder de denominação nenhuma é o principal, nenhuma denominação ela é a principal. O principal é o Senhor Jesus Cristo, e é exatamente o subtópico de número 3 que vai falar sobre a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa e também mantê-la de pé. Eu gostaria de ler com você Mateus, capítulo de número 16, o versículo de número 18, é um texto da palavra do Senhor que às vezes se torna um pouco distorcido diante da afirmação do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, o versículo de número 18, que assim o diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, este texto da palavra do Senhor, muitas das vezes ele é mal interpretado, porque há muitos que dizem que o apóstolo Pedro, ele se tornou a pedra fundamental da igreja do Senhor Jesus. Se nós formos analisar este texto, a palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus conversando com o apóstolo Pedro, ele diz: olha, pois eu te digo que tu és Pedro, tu és Petros, tu és fragmentos rochosos, e sobre esta pedra, sobre Petra, sobre rocha, edificarei a minha igreja. A rocha, a pedra principal é o Senhor Jesus. Pedro, Petros, são pedras auxiliares, são pequenos fragmentos de rocha, não a rocha principal, não a rocha de sustentação. Palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, onde o próprio apóstolo Pedro, ele vai falar, no capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo de número 8, e depois nós vamos ler o versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós anciãos de Israel. Agora o versículo de número 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Amados, se Pedro fosse a pedra principal, ele não diria que ele, Cristo, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Messias, o ungido de Deus, era a pedra de esquina, a pedra principal. Neste texto da palavra do Senhor, quando Pedro e João estavam perante o sinédrio, a partir do versículo de número 8, é Pedro quem começa a falar. E quando ele começa a falar, ele vai falando a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Se os irmãos lerem o versículo de número 9, o versículo de número 10, quando chegar no versículo de número 11, os irmãos vão compreender. Só para melhorar a nossa compreensão, vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. Seja conhecido de vós todos
e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, o próprio apóstolo Pedro apresenta Jesus. Ele não só reconhece Jesus como a pedra principal, mas apresenta Jesus, fala a respeito de Jesus como sendo a pedra principal, a pedra de esquina, que os edificadores, que os judeus rejeitaram, que a comunidade judaica naquela época havia rejeitado e o havia crucificado. Era ele que Deus havia enviado como pedra de esquina, como pedra principal. Então, Jesus, lá quando disse a Pedro, se interpretarmos corretamente a palavra do Senhor, nós vamos ver que Jesus não estava dizendo que Pedro era a pedra principal, mas que ele, Jesus, era a pedra principal. E aqui, em Atos dos Apóstolos, o próprio apóstolo Pedro reconhece e fala àqueles homens diante do Sinédrio de que Jesus é a pedra principal, a pedra de esquina. Subtópico de número 4 da nossa lição: Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada se tornou pedra de esquina. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 7. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo de número 7, que assim diz: E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovam, essa foi a principal da esquina. Portanto, a pedra angular deste novo santuário, que somos nós, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, é o próprio Cristo. No sermão do monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é o texto que também está na leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo de número 27. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 24, que assim diz: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A pergunta que a nós fazemos nesta noite: temos edificado a nossa casa sobre a rocha ou sobre areia? E como eu sei se tenho edificado a minha casa sobre a rocha ou sobre a areia? É simples. Quando eu ouço a palavra do Senhor e pratico estas palavras, eu estou edificando a minha casa sobre a rocha. Quando eu ouço a palavra do Senhor e ignoro a palavra do Senhor, eu estou edificando a minha casa sobre a areia. Portanto, para nós fazermos esta avaliação das nossas vidas, é tão somente nós observarmos se nós temos obedecido à palavra do Senhor ou se temos sido desobedientes à palavra do Senhor. Se você tem sido obediente, você tem edificado a sua casa sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas você vai permanecer de pé. Mas se você não tem sido prudente, se você não tem dado crédito à palavra do Senhor, se antes
de obedecer, você tem sido desobediente à palavra do Senhor, você tem edificado a sua casa sobre a areia. E quando vier a tempestade, quando vier o vento, quando vier a dificuldade, a adversidade, você não permanecerá de pé. Aproveite enquanto é tempo e edifique a sua casa sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Se você assim já tem o feito, continue fazendo desta maneira, para que você vá crescendo diante do Senhor, para que este edifício nunca venha parar de crescer, mas ele venha crescer a cada dia, que ele venha ser produtivo a cada dia e venha permanecer de pé a cada dia. Continuando a nossa lição, nós vamos passar agora ao nosso tópico de número 2, que tem como título O Fundamento, Apóstolos e Profetas. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. No Evangelho de Mateus, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, o versículo de número 2 ao 4. Neste aspecto, os apóstolos são aqueles que foram compromissados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Amados, nós naturalmente não queremos entrar em atrito com nenhuma ordenação de igreja alguma, de denominação alguma, mas à luz da palavra do Senhor, apóstolos são somente aqueles que assistiram o ministério do Senhor, aqueles que acompanharam e viram o ministério do Senhor Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Portanto, nos dias em que nós vivemos, parece-nos até que alguns usam o termo para sobressaírem, para ter um título acima de outros. Mas, biblicamente falando, isso para os nossos dias não traz nenhum fundamento, não tem nenhuma conotação de espiritualidade, não tem nenhuma conotação de maior autoridade dada por Deus, em hipótese alguma. Tá? Sabemos que alguns se utilizam deste termo, deste título, mas diz a palavra do Senhor que apacentadores das ovelhas são os pastores que o Senhor deu às igrejas. Portanto, sabemos que lá a igreja primitiva, ela se iniciou com estes apóstolos que deram a continuidade do ministério de Jesus, dos ensinos do Senhor Jesus, e instituiu as igrejas, fundaram igrejas. Essas igrejas foram fundamentadas por estas palavras que os apóstolos nos deixaram, foram palavras, cartas escritas às igrejas daquela época, às igrejas primitivas, e estas cartas permanecem até os nossos dias de hoje. E não somente isso, estes apóstolos
se encerraram quando da morte dos 12 apóstolos, mais a morte do apóstolo Paulo. A partir daí, a igreja sempre conservou, o nome de pastores, e assim, dentro da hierarquia, presbíteros, diáconos, estes foram dados às igrejas para que pudessem serem edificadas a cada dia, e assim entendemos pela palavra do Senhor. Naturalmente, respeitamos a cada um, a maneira como cada um compreende e entende, mas biblicamente falando, nós não encontramos base na palavra do Senhor para que assim hajam esses apóstolos. E o principal que agora nós vamos tratar, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras, que foram dadas no Antigo Testamento aos profetas e no Novo Testamento aos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, o fundamento da igreja, tendo a ciência de que Cristo é a pedra principal, mas também ela está apoiada, fundamentada na doutrina dos apóstolos, nós devemos entender que ela não está fundamentada nos apóstolos, mas na doutrina, na palavra que o Espírito de Deus deu a eles, para que eles trouxessem a igreja daquela época e naturalmente a nós, a igreja de hoje. Gostaria de ler na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo de número 3, o versículo de número 16. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, que assim diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Portanto, o mais importante não são os apóstolos. Claro que respeitamos o trabalho que eles fizeram na unção, na graça, na capacitação que o Espírito Santo os deu, que o próprio Deus os deu. E temos, claro, como pessoas que foram importantes na propagação do Evangelho do Senhor e também para trazer à igreja do Senhor a doutrina, a mensagem, o fundamento diante do qual nós deveríamos estar todos os dias das nossas vidas alicerçados. Mas nós não podemos nos atentar aos apóstolos. Nós temos que nos atentar à doutrina que eles deixaram a nós, o ensino que cada um deles deixaram a nós como igreja do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14. Nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 3. Pois o Novo Testamento nunca poderá ser substituído ou anulado por revelação ou testemunho ou profecia posterior. Aquilo que está escrito, está escrito. Não pode haver
mudança, não pode ver alteração por nenhum nem outro. E nós vamos também falar agora a respeito do testemunho dos profetas, e por isso nós vamos ler a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 14, o versículo de número 1 e o versículo de número 3, que assim diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Agora o versículo de número 3: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ainda Atos, capítulo de número 11, o versículo de número 27 e o versículo de número 28. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Amados, quando a palavra do Senhor fala a respeito do testemunho dos profetas, nós precisamos compreender o profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, como, por exemplo, Isaías, Malaquias, Jeremias, Ageu, Zacarias e tantos outros que se destacaram e nos deixaram ensinamentos da palavra do Senhor, nós precisamos entender que estes homens, eles traziam mensagens de Deus, e estas mensagens, elas serviam de orientação, elas serviam de forma doutrinária para o povo daquela época, assim como os apóstolos no Novo Testamento também traziam mensagens da parte de Deus e que se tornaram mensagens doutrinárias, de ensinos fundamentais para a igreja. E o profeta do Novo Testamento, ele testemunha destas mensagens. Ele fala a respeito destas mensagens, uma vez que elas já foram trazidas da parte de Deus. O profeta do Novo Testamento, ele tem como objetivo trazer uma mensagem à igreja, como por exemplo Ágabo, quando ele disse que haveria fome naquele tempo. E de fato, no tempo de Cláudio César, houve fome na face da terra, naquele período em que Cláudio governava, em uma parte do seu governo, houve fome na face da terra. Nenhum profeta hoje, ele pode trazer uma novidade, uma mensagem nova, uma mensagem diferente, e que esta sirva de doutrina para a igreja do Senhor. Estes profetas, aqueles que têm o dom de profetizar nos nossos dias, esta profecia é para edificação, para consolação, para exortação da igreja, mas estas profecias, elas jamais podem ser contrárias àquilo que a maior profecia que já foi escrita, ela diz para nós que é a palavra do Senhor. A mensagem de hoje não pode contrapor a esta que já está escrita. Ela não pode de maneira alguma ser diferente desta que já está escrita para nós. Portanto, nós precisamos entender que mensagens doutrinárias se encerraram com os profetas do Antigo Testamento e com os apóstolos do Novo Testamento. Fechou. O que é doutrinário, o que é para um modo de vida, para a regra de vida, está contida na palavra de Deus. As mensagens de hoje, a profecia de hoje, ela não pode ter interferência na vida da igreja como regra de conduta, como meio do homem alcançar a salvação, porque tudo isso já está estabelecido pela palavra do Senhor, tá? Então, não podemos nós sermos hoje dirigidos por profetas, nós somos dirigidos
pelos profetas que falaram através do Espírito de Deus e que as suas mensagens já estão na Bíblia Sagrada. Não somos dirigidos por apóstolo nenhum, senão pelos apóstolos que escreveram e as suas mensagens já estão aqui, escritas no cânon sagrado, na palavra de Deus, que serve-se para nós de regra de conduta, modo de vida, para nós nos aproximarmos do Senhor. Que tenhamos nós esta compreensão, este entendimento de apóstolo e de profeta. O nosso tópico de número 3, edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. É o nosso capítulo 2, o versículo de número 21 da nossa lição, que diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Gostaria que você lesse Hebreus capítulo 5, versículo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5, o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Aqui, o escritor aos Hebreus, ele está chamando a atenção dos hebreus, porque eles ainda não haviam crescido, não houve neles um amadurecimento, não aconteceu com eles o que o apóstolo nos chama a atenção no capítulo 2, versículo 21, todo edifício bem ajustado cresce, ou seja, há uma prosperidade, há um amadurecimento, há um maior conhecimento e entendimento a respeito das coisas de Deus. Os hebreus, eles, naquele tempo em que a carta foi escrita a eles, o escritor se viu na necessidade de chamar a atenção deles, dizendo para eles: olha, eu gostaria de tratar com vocês, de trazer a vocês uma mensagem mais teológica, uma mensagem de maior profundidade, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que tratar vocês, eu tenho que trazer uma mensagem a vocês, uma mensagem mais para novos convertidos. Se fosse para os nossos dias, é como se em uma escola bíblica, em um culto de ensinamento da palavra do Senhor, nós tivéssemos que tratar os crentes no Senhor Jesus, aqueles que têm 5, 10, 15, quem sabe 20 anos de crente, tivéssemos que dar a eles aquilo que nós damos na escola bíblica para aqueles que estão se preparando para o batismo, o discipulado. Mais ou menos, vamos dizer assim, em outras palavras, era isso que o escritor aos Hebreus estava dizendo: olha, vocês não cresceram, vocês não amadureceram. E o apóstolo Paulo diz que todo edifício bem ajustado, ele cresce. Ou seja, se nós estamos bem ajustados, se nós estamos em conformidade com aquilo que Deus ele tem para nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver espiritualmente. Aqui não é um crescimento, não é nos atermos a um crescimento numérico da igreja, mas é um crescimento de amadurecimento espiritual da igreja. É exatamente isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Olha, no qual, vamos ler o versículo 20,
E o versículo 21 para nos dar uma melhor compreensão: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ou seja, tendo esta compreensão, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Ou seja, crescemos, amadurecemos, nos tornamos e permanecemos sendo habitação do Espírito de Deus, e a cada dia que se passa, nós temos mais compreensão e mais entendimento da palavra do Senhor, daquilo que Deus Ele quer falar aos nossos corações. Na segunda carta de Pedro, nós vamos ler também o versículo de número 18. Na segunda carta de Pedro, o capítulo de número 3, o versículo de número 18, que assim diz: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O apóstolo Pedro, também escrevendo a sua carta, dizendo que da necessidade de nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus, chamando a atenção dos hebreus para que eles, ou melhor, porque eles não haviam amadurecido o suficiente para que pudessem receber uma nova, não uma nova doutrina, mas uma doutrina com um conteúdo maior teológico, conhecimento maior a respeito das coisas de Deus. Que eu e você, como servo do Senhor, como igreja do Senhor, possamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que eu e você não venhamos ficar como aqueles que todos os dias necessitam somente do leite, mas que eu e você possamos a cada dia nos alimentar de um alimento mais sólido, como assim diz o escritor aos Hebreus, para que possamos crescer, para que possamos estarmos a cada dia mais com a nossa maturidade espiritual ainda maior, e que possamos, através disso, sermos frutíferos na presença do Senhor, a fim de que outros também alcancem a gloriosa salvação em Cristo Jesus. O subtópico de número 2: templo santo no Senhor. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Amados, ainda quando iniciamos a nossa aula e dizíamos que o mesmo termo que é usado para falar a respeito de nós sermos templo, habitação, de nós sermos morada do Senhor, é o mesmo termo que era usado também para identificar os santos dos santos no tabernáculo ou no templo. E aqui o nosso comentarista, ele, em citação à palavra, ele diz que, como resultado de vivermos uma vida de comunhão com o Senhor, nós temos livre acesso à presença de Deus. O sumo sacerdote, somente uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos. Ou seja, somente uma vez por ano, somente o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Agora, eu e você, nesta nova aliança, nascidos de novo, formados em um só corpo, em uma só igreja, nós temos livre acesso ao Pai. Porque eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus.
Aquilo que somente uma vez por ano acontecia com o sumo sacerdote, hoje pode acontecer conosco todos os instantes da nossa vida. Porque o Pai habita em nós através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Não há mais separação entre nós e Deus, porque os nossos pecados que nos separavam de Deus, Jesus Cristo pagou o preço da nossa redenção, da nossa remissão lá na cruz do Calvário. E agora nós temos livre acesso ao Pai. Em todos os lugares, em todos os instantes, a qualquer momento, nós podemos ter livre acesso à presença do Pai pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, pela pessoa do Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Hebreus, capítulo de número 12, o versículo de número 14, é um texto muito conhecido, muito citado, mas nós queremos fazer a sua citação nesta noite, a sua leitura, quando do nosso comentarista dizer: separados do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Claro que o motivo é: aquele que habita em nós é santo. Nós temos livre acesso a Deus, mas precisamos de um viver santo. E assim diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outro lugar diz a palavra: sede santo, porque eu também sou santo. Sede santo, porque aquele que vos chamou também é santo. Sejamos nós santos para que possamos, de uma maneira gloriosa e maravilhosa, sermos templo, habitação do Senhor. Subtópico de número 3, e assim também chegando ao encerramento da nossa lição nesta noite. Tem como título, subtítulo, Morada do Altíssimo. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós já lemos Atos 17, 24, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, nós já lemos nesta noite e vamos fazer esta leitura para assim encerrarmos. Capítulo 6, versículo de número 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amados, que eu e você possamos, de uma maneira muito cuidadosa, com muito zelo, possamos nós, a cada dia, estarmos firmados na rocha, que é o Senhor Jesus, a pedra angular, a pedra principal de esquina. E não venhamos nos afastar da nossa vida os fundamentos que já foram postos pelos profetas, pelos apóstolos, ou apóstolos e profetas. Que eu e você, em hipótese alguma, venhamos abrir mão destes fundamentos que foram estabelecidos para nós pelos profetas e pelos apóstolos, que é a palavra do Senhor. Que em todo tempo nós possamos ter a ciência, a compreensão, a dimensão de que nós somos a habitação do Senhor. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus, e Ele habita em nós. Ele habita em nós individualmente. Que nós somos um só corpo, e cada um de nós somos membros deste corpo, e que o cabeça é um só, é Cristo.
da igreja, do edifício, ele é a pedra principal, a pedra de esquina. Do corpo, ele é o cabeça. Que nós possamos entender que a pessoa mais importante das nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. E a segunda coisa mais importante são as doutrinas que nos foram deixadas pelos apóstolos. A nossa vida espiritual, ela deve estar fundamentada nesta palavra que foram estabelecidas por Deus através dos apóstolos e dos profetas. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando e que esta palavra doce, gloriosa e maravilhosa possa ficar gravada em nossos corações. Nós vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor, louvando a Ele por esta oportunidade, pedindo a Ele que nos ajude a cada dia a permanecermos sendo igreja, a permanecermos sendo membros ligados ao corpo que é o Senhor Jesus, que tem Jesus Cristo como cabeça. Oremos, portanto, curva a sua fronte, vamos falar com o Senhor neste momento. Bendito Deus, no nome de Jesus, o teu Filho, nós te somos agradecidos por nesta noite podermos estudar, Senhor, a tua palavra, por nesta noite podermos meditar na tua palavra, nesta lição tão gloriosa, tão maravilhosa, que nos trouxe ensinamentos gloriosos. Senhor, te pedimos que teu Espírito Santo, que habita em nós, venha nos ajudar, ó Pai, a permanecermos firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Que nos ajude a entendermos que somos dirigidos não por nós mesmos, mas por Cristo, que é o nosso cabeça. E que a tua palavra, que foi escrita, inspirada pelo teu Espírito Santo, sendo usados os profetas e os apóstolos, sejam o nosso motivo de observação a cada dia. Senhor, que as doutrinas estabelecidas sejam princípios para a nossa vida a cada dia, para que possamos crescer, para que possamos amadurecer, para que possamos frutificar como igreja do Senhor na face da terra. Pedimos a tua bênção, ajuda-nos, ó Pai, a edificarmos a cada dia as nossas vidas sobre a rocha, para que quando vier a tempestade, a dificuldade, nós venhamos permanecer de pé, não porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque a tua palavra é a nossa base de sustentação. Pai, abençoa aos nossos irmãos que participam nesta noite da transmissão desta live, aos nossos irmãos que estão em seus lares, aqueles que nos assistem, que a tua bênção, que o teu cuidado seja sobre a vida de cada um. Senhor, que a tua palavra repouse e ache lugar em cada coração, em cada vida. Aqueles que passam por dificuldades, por problemas, por necessidades, te pedimos que o Senhor venha trazer a tua provisão, o teu cuidado sobre cada lar, sobre cada família. Aos enfermos, sejam eles curados para a glória do teu nome. Senhor, te pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, sobre a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Tome os nossos governantes, os nossos dirigentes, sejam eles instrumentos em tuas mãos para o bem da nossa nação, do nosso povo, da nossa gente. Pai, nós oramos a Ti porque cremos no Senhor, no Teu cuidado, na Tua bênção, pois Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo Jesus os abençoe, que a graça do Senhor permaneça sobre as vossas vidas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora para sempre. Amém. Deus nos abençoe. Amém.